Guia definitivo para não quebrar a cara. Edson Castro e Leonardo Filomeno. Os melhores conselhos nem sempre vêm em palavras gentis e tapinhas nas costas. Às vezes o que a gente precisa é de um bom tapa na cara para acordar para a vida. Com essas palavras, os autores revelam o propósito deste livro, que é chamar a atenção para as boas lições que a vida ensina, mas que ignoramos, ou porque são duras demais, ou porque nós estamos frágeis demais. E uma frase de Rubens Alves, citada logo no início deste livro, resume bem isso. Sonhamos com o voo, mas temos medo da altura. E na parte 1, chamado Como Não Quebrar a Cara, o autor vai citar uma frase do apresentador de TV Cavett Robert. 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras. E os autores vão afirmar que muitas pessoas tomam decisões apenas para agradar os outros. Se todo mundo está fazendo isso, deve estar certo. Esse pensamento, segundo Edson Castro e Leonardo Filomeno, tem sua base no medo humano da rejeição. E, segundo os autores, isso é chamado na ciência de prova social. Este conceito diz que presumimos que as ações de outras pessoas determinam um comportamento adequado para uma ou outra situação. É o impulso de achar que a maioria está certa. Por isso é mais seguro seguir a manada, o rebanho. O problema, vão dizer os autores, é quando passamos a nos esforçar tanto para transmitir uma boa visão ao mundo que sacrificamos o autoconhecimento e a própria satisfação. E na página 21, Castro e Filomeno vão dizer que muitas coisas na vida não se trata de termos tido azar, mas de termos feito escolhas erradas. Quando não se gosta de si mesmo, qualquer lixo é aceitável, vão dizer eles. E baseado nisso, vão discorrer que por causa de certas carências e fraquezas internas, fazemos escolhas erradas no amor, na vida emocional ou profissional, e acabamos colhendo o resultado disso. Mas então, quando esses resultados são ruins, passamos a culpar o destino, Deus ou as outras pessoas, sem levar em conta que fomos nós mesmos quem escolhemos errado, e não o destino. Foi a sua personalidade quem o conduziu às suas experiências e às suas escolhas. É o que os autores vão concluir. Para Castro e Filomeno, as pessoas gostam de culpar fatores externos para os seus problemas, especialmente no amor e relacionamento, para não admitirem que foram incompetentes para escolher melhor. Ao mesmo tempo, eles vão dizer que se praticarmos a autopercepção de enxergar nossos erros, a pessoa passa a perceber igualmente o que precisa fazer para corrigir sua rota e para não cometer os mesmos erros outra vez. E ao citar os estudos da psicóloga Abigail Marsh, eles vão dizer que a repetição de experiências ruins similares ou nas mesmas áreas, como nos relacionamentos amorosos, por exemplo, podem ser indicativo de uma dependência emocional daquelas substâncias que são ativadas com determinadas experiências como a dopamina, a oxitocina e outros. Segundo estes estudos, o organismo pode viciar nessas substâncias da mesma forma que um drogado vicia em cocaína. E nas palavras dos autores, essa predisposição por escolher coisas ruins diz muito sobre nós mesmos, sobre a maneira como nos vemos e sobre as crenças que temos na vida. Para os autores, é preciso trabalhar 2 pontos fundamentais em nossa personalidade, a carência e a autoestima. Na visão deles, a carência leva a pessoa a escolher qualquer coisa e a autoestima baixa faz o indivíduo precisar e buscar validação externa. Isto é, a depender da aprovação dos outros para se sentir bem. E na página 29, Edson e Leonardo vão tratar de um ponto crucial da vida humana, as emoções. E vão alegar que quando se deixa levar pelas emoções, o ser humano fica propenso a cometer muitos erros e fazer coisas idiotas. E a recomendação dos autores para o bom domínio emocional é a obra Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Particularmente, eu prefiro recomendar as obras de Donald Walsh, como Recriando-se e Mais Feliz que Deus, porque, ao meu ver, estas obras equilibram o aspecto emocional com a questão intelectual e o próprio desenvolvimento espiritual. Mas é critério do leitor buscar o que melhor lhe convir. Os autores também vão trabalhar o conceito de aprender a dizer não. Segundo eles, o não é um instrumento que ajuda a lidar com o acúmulo de coisas sufocantes ou nocivas em nossas vidas. E embora pareça simples, muitas pessoas se tornam psicologicamente perturbadas ou à beira de um colapso ou ataque de nervo simplesmente porque dizem sim para tudo. Aceitam fazer todos os favores que lhe pedem, fazem todos os sacrifícios que lhe exigem e, ao fim, não lhes sobra tempo para fazer aquilo que gostam.
Com o tempo, isso anula a personalidade da pessoa e a torna um estranho para si mesma, chegando a desenvolver na pessoa síndromes como dupla personalidade, transtorno de bipolaridade e várias outras deficiências psicológicas. Um livro que trata especificamente disso, de seus males, consequências e de como superar a dificuldade de dizer não, é a excelente obra A Síndrome da Boazinha, da autora Harriet Brecker. E por causa das muitas histórias dos poetas e trovadores ao longo dos anos, passamos a considerar que a felicidade só existe se tivermos em um relacionamento amoroso. E esse será o tema abordado nas páginas 41 a 46. E para Castro e Filomeno, ao escutar por tanto tempo da vovó ou da nossa mamãe que um dia você achará alguém que te fará muito feliz, passamos cada um a buscar ou a esperar essa tal pessoa para completar nossa vida e nos fazer feliz. Parece que a cura para a tristeza na vida é achar alguém para amar e ser amado. São aquelas velhas histórias de príncipes e princesas que condicionam nossa mente a buscar em outra pessoa algo que deveríamos desenvolver sozinhos e dentro de nós mesmos. Quando achamos alguém e a incluímos em nossa vida, é para compartilhar com ela a nossa felicidade ou bem-estar, e não para ela nos preencher como se fôssemos sacos vazios. Enxergarmos o outro como um bote salva-vidas, um bilhete premiado, aquele que vai dar sentido em nossa vida, é o que vão dizer os autores. É algo muito errado. Mas se aceitássemos que cada pessoa tem a responsabilidade e autonomia de construir sua vida emocional, financeira e profissional, antes de incluir qualquer relação amorosa, seríamos mais estáveis e realizados. E quando achássemos uma pessoa para nos envolver amorosamente, seríamos bem menos chatos, ciumentos, exploradores ou hipergâmicos, no caso das mulheres. Pois teríamos muito mais a oferecer a essa pessoa do que a tirar dela, como ocorre nos relacionamentos atuais. Quando o homem perde a capacidade de escolher, deixa de ser homem. Com essas palavras do escritor Anthony Burgess, os autores vão dizer que buscar sua verdade pessoal deve ser o dever de todo homem, de cada ser humano. Nas palavras dos autores, o que define nossa vida são nossas escolhas e como reagimos às situações da vida. Quando, porém, passamos a seguir a programação mental da cultura vigente e absorver as aparências que a mídia, filmes, telenovelas ou o mundo do entretenimento nos diz, passamos a perder a capacidade de sermos nós mesmos. E é por isso que, ao olhar a atual sociedade, não vemos mais indivíduos, mas rebanho, uma manada coletiva e uniforme girando em torno de jargões, roupas e narrativas políticas ou ideológicas que são veiculadas na TV e redes sociais, pelos grandes grupos de comunicação em massa. Todos falam as mesmas gírias, usam os mesmos bonés ou camisetas, repetem as mesmas ideias viciadas que vinculam nos meios acadêmicos, jornalísticos ou culturais em geral. Temos medo de pensar ou agir por nós mesmos. Quanto a isso, os autores vão dizer: se dependermos disso, estaremos afastados de quem realmente somos. Nos tornaremos bonecos manipuláveis. E a partir da página 59, os autores vão quebrar o paradigma de que viver bem com outra pessoa significa dizer que o amor basta. Para os autores, apaixonar-se é a parte fácil do relacionamento. A parte difícil é arranjar motivos para continuar juntos. E ao comparar o relacionamento com uma casa, eles vão dizer que o sentimento é como a base e colunas, mas só isso não faz de um imóvel algo pronto e bom para se morar. É preciso construir as paredes e colocar o teto. Isso significa que o amor não basta para manter duas pessoas juntas. E dessa forma, Edson e Leonardo vão dizer que o relacionamento deve ser algo prático. Os planos precisam coincidir. Se vão economizar para comprar um carro ou viajar, ou se vão comer todos os dias em restaurantes caros, tudo isso tem de estar bem definido entre o casal. Os dois devem estar caminhando para a mesma direção. E na parte 2 do livro, os autores vão tratar sobre trabalho e vida pessoal. E vão dizer que o fato de escutarmos os nossos pais ou avós a vida inteira, ou nos sermões religiosos que somos especiais, acaba nos forçando a esperar que algo especial aconteça em nós ou por meio de nós. E nos sentimos frustrados quando não vemos tais expectativas se realizando. Para os autores, não somos especiais. Somos pessoas comuns que passarão a vida fazendo coisas comuns. Mas ao contrário disso, ser ruim, isso é libertador na realidade. Porque desprende a pessoa de viver segundo a expectativa dos outros de que ela tem de ser ou fazer algo grande na vida. E com isso a pessoa se torna livre para fazer e ser aquilo que realmente lhe agrada, sem a pressão de ter de mostrar algo para alguém.
Na concepção dos autores, quando focamos demais no sermos especiais, ou que nossos talentos, ou chamado, ou vocação são excepcionais, passamos pela vida carregados do peso e responsabilidade de sermos algo grande, notório, marcante para muitas pessoas. E vamos deixando, no entanto, de se posicionar de modo a desenvolver, de fato, essas qualidades ou de trabalhar para que elas aconteçam. A maneira como nos vemos nem sempre é um reflexo fiel do que realmente somos. É o que vai concluir os autores na página 69. E a partir da página 77, os autores vão trabalhar a ideia de que querer ou pensar que o ideal da vida é trabalhar no que se ama pode ser também uma fonte de grandes frustrações. Para Castro e Filomeno, o emprego não tem que trazer satisfação para a alma. Ele tem de lhe pagar um bom salário, um salário digno, que você use este salário para criar satisfação em sua vida. Se você trabalhar no que gosta e receber pouco, será muito mais infeliz do que se trabalhasse no que gosta e não ganhasse bem. Segundo os autores, seja qual for a atividade ou ramo profissional que você queira seguir, sempre haverá coisas maçantes nele. Tenha então em mente que ninguém amará o trabalho tanto a ponto de aceitar fazê-lo de graça, sem ser devidamente remunerado por ele. Só porque você tem talento não significa que não terá de trabalhar duro. Com essas palavras, os autores vão dizer que todo talento tem de ser aprimorado pelo trabalho duro e perseverante. O talento é um dom, uma inspiração, vão dizer os autores, mas tem de ser lapidado pelo esforço e pela dedicação, pelo desenvolvimento da técnica. E outra grande reflexão dos autores será marcada pela frase de Schopenhauer. As pessoas comuns pensam apenas sobre como passar o tempo. Uma pessoa inteligente, porém, tenta usar o tempo. E com esta consideração, os autores vão discorrer sobre a importância de ser organizado nas coisas e de ser pontual. Pois, nas palavras dos autores, nossa pontualidade fala aos outros quem somos. E na página 95, Castro e Filomeno vão dizer que motivação e inspiração não devem ser os guias em nossas vidas. Se esperarmos a motivação chegar, nunca realizaremos nada, é o que vão dizer os autores. A iniciativa é mais eficaz do que a motivação. Quando você fica dependente de motivação para fazer algo, condiciona seu cérebro a acreditar que você só pode fazer tal coisa se estiver no estado de espírito correto. É a reflexão dos autores. E o pior disso, segundo eles, é que passamos a procrastinar no tempo, esperando esse tal momento certo chegar para fazermos tal coisa. E nesse momento, porém, nunca chega. Edson e Leonardo também vão refletir na página 105 que colocar a si mesmo sob cobranças pesadas demais não ajuda a desenvolvermos um bom trabalho naquilo que queremos. Para os autores, compreender que o estágio final de uma coisa só pode ser alcançado mediante cada passo por vez é fundamental para realizarmos algo. Temos de encarar cada etapa com humildade, perseverança e consciência do que pretendemos atingir dali a um tempo. E no capítulo chamado A Desinteligência Emocional, os autores vão dizer que o que nos detém na vida não é aquilo que somos, mas aquilo que achamos que não somos. E nesse capítulo, os autores voltam a falar de inteligência emocional e vão dizer que as emoções influenciam muito mais nossas ações do que nosso intelecto ou racionalidade. Portanto, saber conduzir bem nossa vida emocional é uma habilidade importante. A inteligência emocional é a sabedoria das ruas, do dia a dia, de saber lidar com as situações imprevistas que surgem. A inteligência classificada como QI, consciente de inteligência, por sua vez, é a sabedoria dos livros. Também é importante, mas é a inteligência emocional que habilita o indivíduo a conhecer a si mesmo, conhecer suas próprias emoções e a usá-las a seu favor. E no capítulo seguinte, os autores vão falar da procrastinação, que é o hábito de adiar as coisas e, por vezes, acabar não fazendo-as. E um livro que pode fazer também um link com o que é dito aqui é a excelente obra 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Em 2 capítulos, ou regras 6 e 7, nas páginas 153 e 169. Quanto a esta obra dos autores Edson e Castro e Leonardo Filomeno, o foco dos autores é que fazer é o que vence o hábito de procrastinar. Esperar estar pronto para fazer uma coisa é correr o risco de colocar esta coisa no armário e nunca tirá-la. Nas palavras de Jordan Peterson, se o seu quarto precisa ser arrumado, faça. E só depois olhe para o resto do mundo e tente consertá-lo. E seguindo essa analogia, em correspondência ao que também ensinam Castro e Filomeno aqui neste livro, se você tem algo a fazer, faça logo.
Não espere o tempo oportuno ou acabará nunca percebendo se esse tempo é ou não o correto. Então faça-o e vá ajustando ao longo do caminho. E no capítulo chamado Desistir é Melhor, na página 136, a tese dos autores é que a verdadeira sabedoria é saber identificar a hora de parar, de desistir. Normalmente pensamos de que desistir é uma coisa igual a fracassar. Mas na visão dos autores, às vezes o fracasso é persistir em algo que não tem como ressuscitar, como fazer dar certo. Se você está numa estrada esburacada, num carro desgovernado e indo em direção a um precipício, vão dizer os autores, se você permanecer dentro deste veículo, vai direto ao fracasso e não poderá voltar para corrigir esse erro. Pular fora do veículo, então, é questão de se manter vivo para traçar novas metas e seguir adiante. E nesse sentido, o fracasso está em continuar no veículo que perdeu condições de te levar aonde você pretendia. É o que vão concluir os autores na página 138. Nas palavras dos autores, a falsa ideia que circula em nosso imaginário do conceito romântico de que precisamos acreditar e seguir nossos sonhos pode deixar a pessoa cega para que ela não perceba que aquele sonho ou caminho não é mais viável ou lucrativo. Um cavalo que segue rumo contrário de para onde ia por perceber o furacão que se aproxima, vão dizer os autores, é muito mais sábio que aquele que, montado nele, o chicoteia para que ele se mantenha na direção original. E na parte 3 do livro, os autores vão falar sobre o que fazer da nossa vida. A mensagem central deste capítulo é que a vida adulta exige escolhas e determinada preparação ou competência que não pode ser delegada a outrem. Cada menino e menina terá de passar por certos rituais ou experiências que lhe trarão oportunidade de amadurecerem. Porém, ocorre que essa geração sofre da lamentável síndrome de Peter Pan e se recusam a crescer e a assumir responsabilidades da vida adulta. Querem os prazeres e vantagens da vida adulta, como sair e voltar a hora que quiser, fazer sexo e ter quantos e quais parceiros bem entender. Comer de tudo que lhe agrada e passar toda a madrugada deleitando-se em uma maratona de jogos online. Porém, quem pagará a conta? Quem enfrentará os custos, as consequências de uma vida onde só se faz aquilo que gosta e se quer? A juventude, vão dizer Edson e Leonardo, é o período da vida em que se deve olhar para si, para o futuro e decidir sobre as coisas que afetarão sua vida dali por diante. Todavia, esse período da vida tem sido encarado como o grande momento fast food da existência, onde se come tudo, mas ninguém paga por nada. A diversão é dos jovens e as consequências ficam para os adultos. E é nesse sentido que antigamente, e ainda em poucas culturas, ainda se faz os chamados rituais de passagem para os jovens, para que eles entrem na vida adulta assumindo toda a carga de responsabilidade que isso significa. O ritual de passagem é um indicativo para o jovem que ele deve abandonar a mentalidade e comportamento infantil ou imaturo e transformar-se num homem ou mulher de verdade. E para mais conhecimento disso, indico duas obras, João de Ferro, de Robert Bly, e Feito Homem, de Nora Vincent. E nesse mesmo sentido, o capítulo 24 tratará sobre a ditadura da felicidade, em que vão dizer que a atual cultura vive um imenso vazio de sentido ou propósito na vida, devido sobretudo a uma tal busca incessante pelo sentido de felicidade, pelo sentimento de felicidade, aliás. Todo mundo vive focado em ser feliz, e tudo o que faz é direcionado à busca por sentir prazer e contentamento. E o problema disso é que não criamos estrutura para suportar os reveses da vida, nem desenvolvemos o estado psicológico adequado para superar as dificuldades. O resultado é que esta é uma das gerações mais fracas, mimadas e burras que já existiu. Na cultura grega antiga, era considerado feliz aquele que desenvolvesse atributos mentais, morais, intelectuais e espirituais, cujo resultado fosse paz de espírito, serenidade, clareza mental e física. Em nossa cultura, porém, felicidade é buscar todos os prazeres carnais, como sexo, drogas e bebidas, e passar todo o resto do tempo sem fazer nada. Ou seja, a felicidade para o mundo ocidental é satisfazer o corpo, enquanto para os antigos gregos era buscar o bem da alma, mesmo que para isso tivesse de renunciar e sacrificar as satisfações do corpo. E nesse sentido, para esclarecimento desse tema, eu recomendo a antiga sabedoria estoica, a saber nos livros Meditações, de Marco Aurélio, sobre os enganos do mundo, de Sêneca, e a arte de viver, de Epíteto. E um dos mais bonitos capítulos deste livro, os autores vão distinguir entre solitude e solidão. E vão dizer que solidão é a dor de estar sozinho.
E solitude, por sua vez, é a satisfação por estar sozinho. O termo solitude tem se popularizado a partir da ascensão do movimento ou consciência pessoal, denominado atualmente por alguns como MGTOW, ou a pílula vermelha, a Red Pill, em alusão ao filme Matrix. Fato é que a consciência da superficialidade e volatilidade das relações sociais, em especial das relações amorosas, tem levado muitos homens a escolherem a solitude como sua melhor opção de vida. E em busca dessa paz de espírito, aceitam a experiência de viver consigo mesmo e em busca de crescimento interior, sem que precisem compartilhar da companhia amorosa de uma mulher ou de filhos. E sobre isso, os autores vão dizer: estar só não é algo ruim. Só é ruim se essa condição não for uma escolha sua. Se for algo voluntário, ela será boa. Será solitude e não solidão. O viver em grupo demanda a busca por aprovação alheia. Na linguagem masculinista, é a busca por validação externa. E quanto mais nos tornamos conectados socialmente, mais validação temos de receber. É como um jogo social em que todos chutam a bola, mas ninguém faz o gol. Todos se cansam de correr, mas insistem em permanecer chutando a bola para frente simplesmente porque todos os outros também estão jogando. E uma das últimas frases do livro será: você é infinito. E cada segundo você pode tomar milhões de decisões que podem alterar completamente o rumo da sua vida. E com essa reflexão, encerra o livro Guia Definitivo para Não Quebrar a Cara, de Edson Castro e Leonardo Filomeno.